A publicidade transformou-se radicalmente nas últimas décadas. As novas mídias e a profissionalização do mercado fizeram com que o perfil do criativo mudasse radicalmente. Trabalhar com criação publicitária nem sempre foi uma atividade exclusiva das pessoas formadas nas faculdades de comunicação, design, marketing ou afins. E sim, por quem não tinha uma formação específica, mas um talento específico. Artistas plásticos, fotógrafos, cartunistas, músicos e escritores como Paulo Leminski viam na publicidade uma forma de ganhar a vida. Como aquela Curitiba dos anos 70 e 80 influenciou toda a forma de pensar e agir desses primeiros publicitários? Como a propaganda contribuiu para o crescimento da cidade? Mas também, quem eram essas pessoas, como foram as primeiras agências e o mais importante, qual foi o papel de Paulo Leminski nisso tudo? Quem conta é quem viveu a memória da propaganda paranaense. Bom, teve um marco que eu sempre me reporto a ele como fundamental, assim, né? Que foi no início dos anos 70 ali, o fechamento da Rua das Flores ali, o calçadão da Rua das Flores e o Teatro Paiol, em 71. Centro de criatividade, os primeiros parques. As transformações que ocorreram no meio urbano refletiram diretamente na cabeça das pessoas que criavam alguma coisa para que elas continuassem criando e aprimorando isso cada vez mais, né? Então, foi um momento, na minha opinião, mágico, porque essa geração não teria existido com a força que existiu se não houvesse todo esse embalo da cidade se transformar ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que primeiro era uma cidade onde todo mundo se conhecia, né? Então, nem todos se gostavam, mas todos se conheciam. E eu acho que estavam acontecendo, abrindo espaços novos. A parte cultural de Curitiba estava no momento de nascimento, eu acho que foi por aí, onde as pessoas tiveram mais coragem de falar as coisas, mais coragem de mostrar seus trabalhos, de ousar, porque todo o trabalho de criação, quando ele é novo, ele impacta, né? Então, eu acho que a diferença, não sei se é uma diferença, mas naquela época, tudo vinha com muita novidade. As coisas vinham, as informações vinham sempre muito afloradas. E eu acho que isso dava uma certa liberdade para o artista e para o artista de várias ramificações de se expressar, porque na hora que alguma coisa que você faz desperta alguma coisa em alguém, dá vontade de criar mais, né? Eu acho que naquele período mesmo era as coisas que o Jaime Lerner ficava perto de todo mundo. Então, por exemplo, um bar Capelli, que até hoje o Capelli existe ainda ali, né? Na Saldanha, acho que por ali tem o Capelli lá no centro. E o Jaime Lerner ia no bar 2 ou 3 dias por semana, ele aparecia no bar para dar notícia do que estava fazendo. E todo mundo dizendo, eu tenho uma ideia, não sei o quê, eu tenho uma ideia, não sei o quê. Isso aí em Curitiba tinha vários lugares que aconteciam essas coisas. Depois desapareceu, assim, né? O passeio público, o bar Pasquale. Esses espaços de convivência, esses espaços públicos que o Jaime criou, né, que as administrações do Jaime criaram, e especialmente no começo dos anos 70, sem dúvida nenhuma foi uma influência fortíssima para essa ebulição cultural da cidade, né? Havia o Teatro Paiol, haviam outras estruturas aqui no entorno, até aqui na Praça Rui Barbosa, havia o Centro de Criatividade no São Lourenço, haviam alguns dos... Eu não sei se já
pelo menos algum dos parques já estava instalado nessa época, ou seja, havia um equipamento cultural interessante à disposição dos artistas. Enfim, Curitiba se modernizou naquele momento, ela deu um salto de qualidade assim, muito grande, do ponto de vista urbanístico, né, do ponto de vista da infraestrutura mesmo urbana, ganhou muitos equipamentos, muitos espaços e coisas novas, né? E do ponto de vista cultural, sem dúvida nenhuma, foi uma transformação importantíssima. A cidade industrial veio para cá, como se formou naquela mesma ocasião, a partir dos anos 70, né? Começaram a vir as primeiras indústrias, né? O ônibus mudou, a gente fez o anúncio do primeiro ônibus lá na Múltipla. Afinal, o que é esse tão falado ônibus expresso? E tinha lá uma fotografia do ônibus expresso. Não era nem o articulado, nem o biarticulado, era um ônibusão, assim, que tinha de diferente o quê? Que ele andava por dentro de uma canaleta. Tinha um publicitário que foi fundamental, que foi o Gilberto Ricardo dos Santos. O Gilberto Ricardo dos Santos verbalizou todo aquele discurso. Sabe? Todo mundo sabe o que é uma estrutural em Curitiba daquele momento para cá. Todo mundo sabe o que é um expresso, um ônibus expresso, um alimentador. De lá para cá, um interbairros, de lá para cá, porque não havia isso, eram produtos que precisavam ter nome, né? Precisava se explicar o que eles eram, o que eles faziam, né? Todo o vocabulário das conquistas urbanas assim teve que ser criado. Com a chegada do Lerner à Prefeitura de Curitiba no começo dos anos 70 e a transformação radical que a cidade sofreu, criou-se uma oportunidade de comunicação muito interessante para as agências de propaganda, que em algum momento estiveram presentes na linha de frente de comunicação, especialmente da Prefeitura de Curitiba. Curitiba passou a ser um produto muito interessante para se anunciar. Um produto que permitia às agências exercer a sua criatividade, muito mais que o seu planejamento estratégico à época, que era uma coisa realmente secundária. Mas a sua criatividade, os seus departamentos... Curitiba era uma conta desafiadora para os departamentos de criação das agências. Quando o Carlos Richtbitter, que era o presidente da Codepar, chegava no exterior para apresentar a cidade industrial de Curitiba para Volvo, ou para Bosch, ou para qualquer outra, para Philip Morris, né? O trabalho que ele levava era feito dentro da agência, dentro da Múltipla, né? Enfim, a publicidade sempre andou junto no projeto de transformação da cidade. Houve uma mudança bem importante na qualidade da produção publicitária brasileira quando começou a funcionar no país uma agência chamada DPZ. Era uma agência criada pelo Doylib Petit Zaragoza, em São Paulo, e que ofereceu um novo patamar criativo assim, que nunca tinha sido experimentado na publicidade brasileira. Foi um salto de qualidade tão expressivo que nos chamou a atenção. Chamou a atenção dos artistas, os caras que lidavam com texto de qualidade, com ilustração de qualidade, com fotografia de qualidade, os caras interessados em lidar artisticamente, né, com esse material, passaram a se interessar pela publicidade como uma forma de expressão rica e muito informada, né? Muito informada. Se pegar os comerciais antológicos da DPZ no início, realmente são obras de arte. Todos eram artistas ali.
Pelo menos 20 orelhões indefesos morrem nas ruas da nossa cidade. Nenhum de morte natural. Enquanto a gente dorme, eles são covardemente espancados, violentados, assaltados, vítimas da brutalidade e da ignorância de quem não sabe que um dia poderá precisar deles. Onde que tem um orelhão, hein? Cadê o orelhão? Você sabe onde é que tem um orelhão? Acabou de morrer. 20 por dia, 600 por mês, mais de 7 mil por ano. A cidade enlutada exige que isso tenha um fim. Isso nos entusiasmou muito, né? A essa geração que eu diria assim que migrou do teatro, ou da música, ou das artes plásticas, do cartoon, de outras áreas, né, para se expressar na publicidade, porque ela passou a representar uma forma de expressão de alta qualidade, né? Senão a gente não teria feito esse caminho. Seria muito difícil a gente ter feito esse caminho, porque a nossa alma mesmo não era de mercador, a nossa alma era de artista. Dava para experimentar muito. Era um campo grande para a gente experimentar. Parecia que tudo estava começando. Não era ainda uma época profissional. Quem trabalhava com publicidade aqui eram pessoas não só egressas de outras áreas, mas que faziam outras coisas, né? Um exemplo é o Maurício Távora, um grande redator, mas ele era ator e diretor de teatro. Então, a vida dele era teatro e o Maurício não trabalhava de manhã, por exemplo, né? Ele passava na agência depois do almoço, tomava umas talagadas, passava na agência, escrevia alguns textos lá e ia embora. E a mesma coisa acontecia na Piaget, onde o Leminski estava trabalhando, com o Paulo Vítola, que tinha levado ele para lá. O Paulo também era músico, os dois trabalhavam depois do almoço, né? E havia, assim, pouca gente realmente dedicada em tempo integral e tal. Tanto cartunista como ilustrador e tal, principalmente os cartunistas, eles eram politicamente fudidos mesmo, eram de verdade, e eles não tinham esse compromisso com a venda, entendeu? Então, alguns cartunistas e tal se dedicaram a fazer propaganda. Isso era muito feio. Os cartunistas de verdade, não, o Ritamoso é publicitário, tira ele fora. O Solda é publicitário, tira ele fora. Mas os publicitários eram os bosta, eles ganhavam dinheiro. Porque a propaganda aconteceu muito pouco rapidamente também, né? Então tinha o Zaragoza e o DPZ, né, do Ealib Zaragoza, era um estúdio que tinha em São Paulo, o estúdio foi crescendo e eram pequenas empresas fazendo isso ali, daí algumas foram crescendo, viraram. Em Curitiba tinha esse um pique bom. Não é as pessoas que viam a publicidade, é a publicidade que viam as pessoas. Porque não existia a faculdade de propaganda, sabe? Não existia ainda. Então eram os poetas, os artistas plásticos, os escritores, os jornalistas e tal, que faziam propaganda, né? E era um outro tipo de gente, outro tipo de formação, porque por mais que a gente fosse inocente, nosso conhecimento era, acima de tudo, profundo em todas as áreas, né? Eu acho, a minha visão é de que era a forma de ganhar dinheiro, porque em publicidade, à época, se pagava bons salários e você tinha um emprego garantido, né? Ao passo que ser pintor, artista plástico, pintor, escritor, enfim, você não conseguia ganhar dinheiro. Redator conseguia ganhar dinheiro trabalhando em jornal, né? Mas era a antítese do que o sujeito gostaria de fazer, né? E na direção de arte é a mesma coisa, né? Então, como as agências pagavam bons salários, né, esse pessoal todo foi para a área de propaganda. Então você acha que o pessoal procurava... Porque era pelo glamour.
pelo glamour mesmo? Pelo glamour. Não é pelo dinheiro? Não, pelo glamour. Ou como uma forma de se expressar? Ou como um caminho mais rápido para você fazer sucesso. Entendeu? É menos incômodo do que os outros, que você tem que ficar com o saco cheio o dia inteiro. Aquilo você ficava com o saco vazio o dia inteiro. Por mais trabalho que você tivesse, cansamos de varar semanas, não eram nem noites. E sempre se divertindo, sempre fazendo coisa boa. Era um prazer sair de casa, não 7 horas da manhã também, que eu queria demais, mas sair de casa para ir trabalhar. Como era bom, rapaz, a hora que você entrava no teu ambiente, assim, parecia que você tinha um aquecedor, sabe? Uma coisa, era além de uma amizade, um comprometimento, tinha cumplicidade de um com o outro, tinha uma porção de coisas. A gente não tinha, até porque em tempos de ditadura persegue-se a cultura, a gente não tinha outro meio de sobrevivência, por isso os artistas foram para publicidade. Hoje já é diferente, hoje faz-se faculdade de publicidade, você não... Pode ser que tenha artistas ainda sendo publicitários, mas não é mais a solução para a sobrevivência que foi. Então, acho que isso deu também uma certa excelência naquela época, sabe? Porque é diferente, isso é uma profissão. Assim, não que escritor não seja profissão, mas você não assina. Assim, não é só que é um trabalho encomendado, o trabalho publicitário. Você não assina o trabalho publicitário. Diferente do que você escreve que verve pessoal sua, que aí você assina, a propaganda não é assinada. A publicidade era uma atividade do sem profissão, né? Você não sabia o que queria na vida, o que ia fazer e tal, assim, porra, aonde que dá para descolar uma grana aí? Porra, a publicidade. E comigo não foi diferente. É provável que quando você entra, é provável que naquela época as pessoas entravam como eu entrei. Eu entrei para ganhar dinheiro, ponto, para levantar um troco, né, para sobreviver. Mas é uma atividade muito rica, muito interessante, ela é muito sedutora, né, porque ela é uma das poucas que consegue reunir na sua mesma plataforma todo tipo de linguagem, de mídia, né, e de uso das mais diferentes meios criativos, né? Era um lugar, né, onde você conseguia reunir as cabeças mais brilhantes do seu pedaço, naquilo que você gostava de fazer. O que acontecia era o seguinte, você não tinha muito mercado, né? Para um cara formado, assim, pro lado, formado não, mas digo, um cara que tinha um interesse mais pela área de humanas, ele podia ser o quê? Professor universitário, e o mercado era muito restrito, você tinha 2 universidades em Curitiba só, poucas faculdades, né? Ou trabalhar em jornal, que pagava pouco. E exigia muito, porque o cara trabalhava até de madrugada. Então. Fora isso, você não tinha muita alternativa. Então, a publicidade, não só aqui, no Rio de Janeiro também peguei isso. São Paulo antes, porque em São Paulo já nos anos 60 já estava bem profissionalizada. Assim. Mas até os anos 50 também era mais ou menos a mesma coisa. Tinha muitos escritores. Orígenes Lessa, que foi um grande escritor brasileiro, foi publicitário, né? E o mercado para sobreviver e pagava bem era publicidade. Pagava bem exatamente por isso, que precisava de talento. Então aqui em Curitiba aconteceu a mesma coisa. Uma década mais tarde, mas aconteceu a mesma coisa. Se em São Paulo isso aconteceu, isso profissionalizou-se no fim dos anos 50 e no Rio já nos anos 70, Curitiba levou mais uns 5, 8, 10 anos para profissionalizar também. Nos anos 80 começa a surgir um novo tipo de profissional à disposição das agências de propaganda. Eram pessoas que tinham uma formação já específica. Esses profissionais eram muito distintos dos profissionais que entraram na propaganda até esse momento, que entravam na propaganda até esse momento.
Eu considero que a geração a qual eu pertenço tenha sido exatamente o turning point. Tenha vivido esse momento. Nós entramos na propaganda, a maior parte, por conta de habilidades específicas que tínhamos, ou na área de texto, ou na área de direção de arte, por exemplo, e acabamos nos tornando profissionais um pouco mais pragmáticos que aqueles da geração que nos antecedeu. E aí a publicidade estava se consolidando, né? Eram duas agências muito criativas, que era a PAZ e a Múltipla. Aí a gente tinha a Opus, tinha a equipe, tinha associados. Então, algumas pessoas passaram por essas agências que não fizeram carreira na publicidade, nem nunca se consideraram publicitários, no caso do Fábio Campana, e alguns que ficaram, né? E se desenvolveram uma técnica fantástica, o caso do Jamil Snege. E o Jamil já trabalhava na Opus nessa época, o Jamil era fantástico, tinha algumas sacadas assim maravilhosas. Bom, o Zeno me chamou e fez uma proposta que eu tive que pensar muito para aceitar. Assim, putz, topa vir fazer a agência junto com a gente, a gente está querendo criar uma agência nova no mercado. A ideia é juntar a Fase, a agência deles chamava-se Fase, com PH. E ele tinha um sócio que era o dono da AZ Propaganda, era o Adolar Zandoná. Então ele estava se juntando, a Fase estava se juntando com a AZ e estava nascendo a PAZ. Bom, aí começou a minha relação com todo esse pessoal que depois formou o time dos sonhos, né, de todas as agências de propaganda do estado. Estava chegando de Porto Alegre o Retamoso, o Solda foi chamado para ser diretor de arte, estava o Fernando Nogueira, que era escritor e poeta, que também logo em seguida foi chamado, e começou a se formar um time totalmente imprevisível, que não estava na previsão de ninguém que aquele time pudesse se reunir para fazer propaganda. Era Zeno José Otto Propaganda. Ela se chamava Procebel, por alguma razão ficou Zeno José Otto Propaganda. Parece que eles fizeram uma aliança, entrou uma outra agência, sei que tinham 3, 4 agências naquele tempo aqui. Eu cheguei em Curitiba e fui falar com o Jamil Snege. Você ouviu falar do Jamil Snege? Conversei com o Turco, falei, olha Turco, eu vim de São Paulo assim, 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 assado. Ele disse, olha, tem uns caras querendo montar uma agência aí chamada Sclan. Vamos para lá? Eu falei, vamos para lá. Sabe que eu consegui o mesmo salário que eu ganhava em São Paulo, rapaz? E aí fundamos a Sclan. Começamos a trabalhar com a Sclan. Vinha cliente, porque eu não sei como que eles faziam, eles davam um churrasco, daqui a pouco, segunda-feira, tinha um monte de cliente na agência. E daí foi esse período aí, eu passei com a Sclan. Daí, numa noite, o Desidério me chamou para ir para a Opus, para a Múltipla, não Opus, nem era a Opus Múltipla, era a Múltipla, né? Foi aí que eu encontrei com o Leminski. Aí eu encontrei a galera inteira, porque trabalhava o Paulo Vítola, o Leminski, o Jamil, que tinha outro redator, quem será que era o Nego Pessoa? Não me lembro quem que era, mas acho que era mais um dessa turma aí. Eram os redatores. Imagine a pauleira que era aquilo, os caras tudo fechado numa sala, na mesma sala. O Paulo tinha uma outra salinha, o Vítola, mas o resto era tudo na mesma sala. Ali, rapaz, a gente ria o dia inteirinho. Eu chegava em casa com dor de estômago, rapaz, de tanto dar risada. Quando eu cheguei em 74, 73, 74, eu vim para a Standard Propaganda e logo em seguida eu comecei a fazer freelance para Múltipla e tal. E aí virou uma coisa engraçada, porque
todos aqueles períodos, assim, o único que era publicitário mesmo era eu, que vim de fora, eu já vim pronto. O Solda fazia cartazete do Prosdóximo. Ele desenhava as letrinhas e botava na placa, assim, ele era cartazista do Prosdóximo. Aí eu arrumei emprego do Solda para trabalhar quando bebia demais e tal, e ele dormia dentro da mesa que a gente trabalhava, o Solda ficava bebendo e fazendo, e daí tinha que jogar ele no chão, e o Solda dormia dentro da agência, e que a gente arrumou outro andar para a agência poder funcionar. Daí era a agência Lema, é o nome da agência que apareceu em cima da Opus. Você tinha em Curitiba grandes anunciantes nacionais. Você tinha o Bamerindos, você tinha a Prosdóximo, a fábrica de geladeira, que era um anunciante. Você tinha o Banestado, que anunciava nacionalmente. Você tinha o Boticário, que já estava andando. Você tinha a Volvo, que era um anunciante nacional. Desses 5 grandes clientes, 3 eram da Esclan. Então a gente tinha uma visão muito grande de mercado nacional, a gente era obrigado a ter, né? Nós tínhamos, de fato, o Paraná tinha uma série de vantagens, porque o Paraná tinha marcas muito boas, né? Nós tínhamos anunciantes aqui de peso, como o Bamerindos, como a Prosdóximo, como o Hermes Macedo, que não fazia uma boa publicidade. Mas nós tínhamos o lançamento de produtos, foi quando surgiu o Boticário, nos anos 70 ainda. E você tinha aí Britânia, você tinha Batavo, tinha uma série de anunciantes de porte nacional. Olha, todas as agências de Curitiba que se tornaram grandes agências detiveram contas públicas da esfera do governo do Estado e depois, ao longo dos anos 80, também de governo federal. Em que pese, à época, haver vários anunciantes de peso na cidade, como Volvo, como Prosdóximo, como a cooperativa Batavo e outros tantos, né? Esse é um ponto de vista de mercado que eu não sei se ele é simpático. Não sei se ele é simpático, especialmente para os empresários da época. Porque quando você fala em contas públicas, de certa forma você tangencia a questão do lobby, que não é exatamente determinante nesse caso, mas que é um componente. Talvez não se goste de pensar nisso. Mas essa é uma realidade do mercado. E uma realidade que permanece viva até hoje. Os anunciantes de iniciativa privada no mercado de Curitiba nunca sustentaram completamente o mercado. Nunca foram responsáveis assim, por grandes movimentos de crescimento, de desenvolvimento da propaganda local. Eram componentes, players importantes, sim, mas combinados com as verbas públicas. Sim, teve muitas campanhas, sim. Por exemplo, na Lema Propaganda, eu trabalhava com Rita Moza em 73, cara. O atendimento trouxe lá olha, eu estou aqui consegui contato com um grupo aqui, tem um pequeno cursinho que está surgindo na cidade ainda e tal. Nós fizemos para amanhã esse material aqui, os caras querem que faça uma pasta, né? Para os estudantes tem uma marca, um logotipo, né? Eu falei, puta reta, tem que tomar um conhaque para fazer isso aqui hoje. Aí ele falou assim, então você faz assim, faz a pasta aí. O contato queria que fizesse uma pasta semelhante à pasta de direitos da Federal, uma pasta azul com verde, com amarelo, assim, isso aqui eu tenho azul. Né? Eu falei, pô, eu não tenho capacidade de fazer tudo isso aqui, cara, nesse tempo. Vou fazer uma pasta branca, escrito só o nome, assim. O Reto falou, manda bala. E ele fez uma marquinha, então. Era o curso positivo, cara. Sabe o que é isso? Mas foi uma coisa memorável, assim, porque a gente não sabia que ia dar nisso, né? A última em Curitiba foi ao Moarama, daí sim como diretora de criação. Foi um período muito bacana esse. Não sei se você lembra do garoto propaganda do Bamerindos, o Tony Lopes, o gordo, que passava da conta. Eu criei a campanha do
com a conta remunerada, o Bamerindos passou da conta, porque ele era o primeiro que chegava e ia te contar uma coisa, mas era só para você. Mas o clima era esse. Outro dia eu falei para o padre Domênico: padre, é um pecado deixar o dinheiro da paróquia parado em conta corrente. Abre uma conta remunerada Bamerindos. Uma conta corrente normal, mas que rende todo dia. Religiosamente. Milagre. Mais um serviço desse Bamerindos. Conta remunerada Bamerindos. Em todas as nossas agências. E eu fui para Casulo, que o Paulo Vitor tinha fundado, né? Fui trabalhar com o Vitor e tal. E trabalhei uns 3, 4 meses, né? Aí o cara da Morama me chamou de novo, o Luiz Aurélio, solta, vem pra cá de novo, cara, precisando de você aqui. Eu falei, só vou se você me der uma Super VHS. Naquela época do Super VHS, né? A Super VHS. Ele disse, mas aqui quer fazer o quê? Aqui não precisamos de diretor de arte. Eu falei assim, então eu vou trabalhar com Reta, de redator. Eu fui trabalhar de redator com Reta Moço. A gente fez coisas fantásticas. E qual agência? No Morama, propaganda do Bamerindos, né? Nós conseguimos fazer um comercial, cara, do Bamerindos com o garoto do Bombril. Não sei se você lembra disso. Pegamos o Moreno e trocamos pelo Tony. O Tony falava do Bombril e o Moreno falava do Bamerindos. Prêmio também, eu só não fui receber em Porto Alegre porque eu não viajava de avião. Tinha que tomar 1 litro de vodka para Porto Alegre. O que é o que é? Tem 1001 novidades, 1001 qualidades, 1001 produtos e serviços, 1001 negócios de primeira. Começa com B e agora tem 1001 agências em todo o Brasil. Ah, esse Bamerindos. Bamerindos, 1001 agências para colocar o cliente em primeiro lugar. Eu descobri um investimento que ninguém pode deixar de fazer. Com pouco dinheiro se tem uma excelente rentabilidade. Trata-se de um investimento brilhante. Olha ele aqui. Este é o melhor investimento do mercado. E do supermercado também. Só Bombril tem 1001 utilidades. Ah, esse Bombril. Eu fui a um Encontro Nacional de Criação no Rio de Janeiro e levei um rolo de filmes premiados no Colunista no ano anterior. E no rolo estavam os filmes do Kid Malu, que era o personagem criado pelo Jamil Snei. Porra, aquilo foi um sucesso, cara, o povo vibrava com aquilo. A gente fazia coisa muito interessante. E o Jamil tem participação nisso. O Miran, pela qualidade gráfica, foi, desde os anos 70, uma referência nacional. Aí tinha a figura do Leminski, que também ajudava muito, por ele ser um cara muito polêmico, muito conhecido, né, intelectualmente no país. Aprisionado pela terrível inflação, Papai Noel corre o risco de não chegar a tempo nesse Natal. Atenção! Entre mentes, não Papai longe dali. Noel, raptado pela inflação quando passava pelo desfiladeiro do preço alto. O velhinho. Não percam o próximo episódio dessa sensacional aventura de Kid Malu. Festejar com Papai Noel mais essa vitória de Kid Malu em Malucelli da Visconde. Um Natal com muitos brindes e descontos para você. A publicidade paranaense, nos anos 70, nos anos 80, ela foi ganhando um peso. Na Master, na Esclam primeiro, depois na Master, nós começamos a atender Ministério da Saúde. Eu tive a oportunidade de fazer um filme com a Cássia Kiss, foi um filme conhecidíssimo, que foi a primeira vez que apareceu um seio nu
na Rede Globo, nunca tinha havido um seio nu na Globo, e a Cássia Kiss fazendo um autoexame. Em 89, essa campanha tem um recall fantástico, né? Vamos falar de uma coisa que nós, mulheres, ainda temos muito medo. Câncer da mama. Ele mata milhares de mulheres a cada ano. Mas nós podemos mudar isso. Examinando seus seios a cada 30 dias, você pode descobrir caroços, alterações no formato ou perda de líquido. Quanto mais cedo o câncer da mama for descoberto, maiores as chances de cura. Procure o folheto explicativo. Câncer da mama. A cura pode estar em suas mãos. Filmes mais antigos, assim, seria interessante ter guardado, mas não existe mais isso aí. Eu fiz um filme de um esquimó levando uma geladeira para casa, que ganhou um prêmio aí, ganhou prêmio nos Estados Unidos, ganhou prêmio aqui no Brasil, ganhou Estrela de Prata do Clube Internacional da Criação, ganhou um monte de coisa. E sabe, e ficou tudo com a mulher do Zé do Chapéu, meus prêmios, cara. Um dia chegou e falou: o que é isso tudo aqui? Eu falei: isso é prêmio. Ela disse: eu vou guardar no meu cofre. Eu falei: então guarde. E o cofre dela sumiu, né? Agora, um filme que hoje se vende é de quinta categoria. Era interessante, mas vendeu geladeira que não acabava mais. Daí os americanos gostaram porque a ideia de vender geladeira para esquimó é deles. E eles nunca tinham pensado em vender geladeira para esquimó, que é um negócio que ela tem neve, tem tudo, eles podiam ter feito, não fizeram de bobo. Mas quer ver, é muito ruim a produção, cara. Puta que pariu, que bosta, que bosta, que bosta, que bosta. Hoje você faz com uma câmera dessa aí uma coisa muito melhor. Muito melhor. Mas é uma mudança de tecnologia também, né? Porque não adiantava você fazer uma produção boa, porque a captura de imagem era muito ruim, sabe? Era uma merda. Você precisava fazer coisa muito... Por exemplo, como nós filmamos numa tempestade de neve, puta ideia também, né? Aí bagunçou tudo. A imagem ficou uma merda. Eles fizeram uma farra com esse filme aí. Foi todo mundo lá, os bugres foram lá no meio da neve. Porra, quase morreram de frio. Eu digo, eu não vou, nem a pau que eu saio do Brasil. Só o fato de ficar no avião sem poder fumar maconha, 11 horas, vai merda. Chegou o maior dos maiores, Freezer Prosdóximo 260. It's wonderful! Sure, it's Prosdóximo! Muito mais capacidade, muito mais economia. Novo Freezer Prosdóximo 260. O freezer tamanho família. Freezer é Prosdóximo. Pode perguntar. Ele foi publicitário 10 anos, ele tinha muito prazer em lidar sempre com a comunicação, com as palavras. Ele não tinha exatamente vergonha, mas ele sempre tinha uma frase para deixar aquilo mais ou menos, sabe, da publicidade. Se alguém viesse, não, sabe, tentava dar uma desconversada, não era ele não assumia plenamente assim esse lado dele publicitário. Eu acho que talvez por causa disso, assim, com um pouco de receio. Em 1972 eu estou na minha sala, entra o Paulo Leminski e diz: acabei de chegar do Rio, escrevi o meu livro, né, o Catatal, ele está pronto, eu estou com o meu potencial aqui liberado para empregar na redação publicitária, se você tiver a fim de dar emprego para um escritor aí, eu tô disposto a encarar, né? Você, claro, né? Sente aí, vamos começar. E foi assim que ele entrou na Piaget, né? Ele
começou a trabalhar e fez os primeiros textos publicitários ali comigo. Aquilo ali eu acho que eu sabia fazer melhor do que no resto eu podia apanhar, mas ali eu era bom, né? Então eu dizia, Paulo, isso aqui não está muito legal, vamos mexer aqui, vamos mexer. E ele foi assimilando aquilo com uma naturalidade muito grande. Enfim, ele terminava os textos e trazia para mim, eu olhava os textos dele e mexia quando era necessário. Isso foi um momento glorioso, assim. E aí o Paulo estava sendo demitido da PAZ. E a PAZ era uma agência muito criativa. Mas foi demitido porque o Paulo não pode nem dar um recibo, ele não existe legalmente, ele não tem carteira de identidade, não tem CPF, ele nunca teve. E aí eles me levaram para lá. Eu ainda cheguei a trabalhar com o Paulo uns 2 meses, aí mandaram ele embora. O Leminski tinha uma particularidade, ele era um cara que não tinha uma existência civil, né? Ele tinha farelo de carteira de identidade, sabe como? Não tinha conta em banco, não tinha porra nenhuma. Então eu recebia por ele. Eu tinha uma empresa, né, que emitia nota fiscal, eu emitia nota fiscal, um valor meu e o dele, recebia, cobrava o ISS dele, descontava e passava para ele. O Polaco foi trabalhar em diversos outros lugares, sempre fazendo freela, e a Alice trabalhava na house do Jumbo, que é um supermercado, fazendo muita coisa de varejo. Então. Aí o Vitor voltou do Rio e levou ele para a Múltipla, antes da fusão. E eles ficaram lá até o fim da Múltipla em 82. Depois acabou a Múltipla e ele andou por ali, o Vitor montou uma agência chamada Casulo, e ele estava lá junto e tal, mas aquilo acabou não dando certo. E aí eu levei ele para a Esclan, com o Vitor também de diretor de criação, e levamos o Paulo. O Paulo ficou lá um ano e pouco, mas ele já tinha uma dificuldade muito grande de concentração. Então eu dava para ele assim, texto de folheto e tal, ele fazia, e ainda época pré-computador, eu tinha que pegar aquilo e daí passar para um outro redator, para um estagiário, ou eu mesmo completar aquilo. Ele pegava lá, agora vou fazer o texto aqui, não sei o quê. Daí fazia aquele texto, assim, né? Isso aqui tá bom, legal, olha aqui, pô, vamos usar aqui, pô, olha só, fazer esse jogo de palavras, aí vamos no boteco, aí ia pro boteco. Aí eu fiz uma troca com ele, assim, falei assim, olha cara, eu faço o serviço sujo para você, ou seja, eu vou escrever os folhetos, eu vou escrever as brochuras, eu vou escrever tudo que for difícil, você faz os títulos, faz os conceitos e faz as justificativas. Beleza? Cara, então a gente fez uma espécie de uma dupla nesse sentido, assim, e foi muito promissora, porque ele vinha com... Não é a cereja do bolo, mas ele vinha, de fato, com o que interessava. E como ele era um cara que pensava muito, né, pensava no sentido assim... não é aquela frase ou aquele slogan puro e simples. Aquela frase ou aquele slogan vinha com uma história, vinha com uma justificativa assim, você falava assim, meu Deus, né? Na múltipla, eu olhei pra cara dele e falei, duvido que esse cara saiba escrever esse pau no cu. O cara era bom pra caralho, né? Daí fizemos uma dupla de cara já. Era uma cerveja não, era uma caninha em lata. Caninha em lata, já era um absurdo, né? Porque, porra, vai vender cana em lata. Mas é que lá na Amazônia não pode entrar vidro, nos campos de futebol não pode entrar vidro, e nós vamos vender bem aí, daí a cachaça. Falei, puta merda, cachaça em lata em campo de futebol, você vai dar cagada, esse troço vai dar uma cagada. Aí falei pro Paulo, o que nós fazemos pra esse cara? Ele falou assim, caninha em traje esporte. Agora saiu uma campanha do caralho. Caninha em traje esporte. Vendeu que nem água a cana lá no Rio de Janeiro, para ser aqui não. O Leminski não tinha noção do que fosse um negócio chamado brainstorm. Quando ele chegou na agência de propaganda, que ele estava já trabalhando
esse aplicativo chamado Brainstorm. Esse aplicativo o Leminski não sabia o que era. Aí quando ele percebeu que sentar na mesa, eu, você e ele, e começar a ter ideia, e ele poder virar poema para ele, e para nós virar anúncio, entendeu? Então o Leminski pegava um poema, roubava uma ideia nossa e a gente roubava uma ideia do Leminski para fazer aquela propaganda. Então, isso que o Solda sofreu uma época desse tipo de coisa. Então o Leminski passou para a propaganda, tanto que ele passou a brifar os assuntos que ele tinha que trabalhar, como poeta. Na realidade, como diretor como redator não foi grande coisa. Na verdade, não foi grande coisa, na realidade. Teve o Paulo Vítola 10 mais Leminski do que Paulo Vítola. Não tinha, digamos assim, a objetividade necessária para resolver o problema do cliente. E isso sempre levava a grandes e homéricas discussões de dias, para convencer o cara. Que escute, cara, você não está aqui fazendo poesia, você está aqui para fazer anúncio para vender, e é isso que eu preciso. Né? Claro que não podia ser dito desse jeito, né? Mas, enfim, a gente conseguia contornar e tal. E, sem dúvida, o talento dessa gente prevalecia. Né? Quando não, a gente cutucava os brios do cara para chegar lá. Né? Porque ele era um poeta, na realidade. Não né? entendia o... Não, ele pois é uma linha, né, eu diria tênue entre o talento e os objetivos dele e as necessidades da gente. Uma linha muito tênue. E o Leminski não era a pessoa para ir junto, de jeito nenhum, porque se houvesse crítica por parte do cliente, ele ia se queimar na parada. Né? Também o pavio não era muito comprido dele. Né? E quando ele foi para a Esclã, ele só trabalhava à tarde. Um dia eu chamei ele e falei, não dá mais, os sócios aí querem tirar você, só vem à tarde. No dia seguinte aconteceu uma coisa assim que me tocou. Eu estava subindo a escada, as salas da diretoria no terceiro andar, todas as salas. E aí eu vi uma luz acesa na minha sala, falei, pô, quem acendeu a luz na minha sala? Aí entrei, quem estava sentado lá? 8h15 da manhã, por aí, 8h30. Leminski. Falou assim, alvorada na minha casa toca cedo. Filho de militar, né? Ele tinha essas coisas. E falei, pô, mas você não acorda de manhã? Não, tem que acordar cedo porque a Áurea vai para a escola, a Estrelinha vai para a escola, a Alice me tira da cama e me deixa aqui e tal. Então, hoje começa uma nova fase da minha vida. Durante um mês e meio, ele conseguiu aguentar aquilo. Mas depois, não deu mais. Eu trabalhava o dia todo, né? Porque o salário era muito mais que se eu trabalhasse só à tarde. E aí a agência, a Esclã, quis que o Leminski também fosse trabalhar de manhã, né? Aí eu tentei convencer o polaco, escuta, cara, você vai ganhar a mesma coisa que eu. Eu sei que é difícil para você, fica até de madrugada aí, né? Trabalhando as coisas tuas e tal, mas você vai ganhar o dobro. E você não precisa chegar aqui 9 horas da manhã, você chega a hora que você quiser. Se alguém perguntar, você foi no boteco comigo. Mas dentro acho que das profissões dele, ele sempre quis demonstrar que a publicidade era o seu meio de vida. Se ele fosse ser publicitário hoje, não seria possível. Até porque existia uma permissividade, uma compreensão muito maior. Então, os diretores de criação, assim como os donos das agências, os clientes, parece que existia um pacto, né, de deixar que o criativo fosse dentro do universo dele mais livre, então tentava-se cumprir horário, mas praticamente ninguém cumpria, né? Tentava-se ir todos os dias ao trabalho, mas nem sempre isso acontecia. Não, inclusive muitas vezes a gente fazia uma combinação assim. Eu ia para a agência para o Paulo poder fazer freelancer e escrever os livros. E aí tinha um período em que eu dizia, pô, mas eu tô com essa tradução do Isso aqui parada já, faz 2 anos que eu tô na agência, agora é minha vez, polaco. Daí ele
ia para a agência e eu ficava tocando mais os meus projetos literários e fazendo freelancer. Eu acho que a publicidade, de todas as áreas em que ele atuou, foi a que talvez tenha me dado mais uma noção de algo com disciplina e dentro de uma rotina. Era o que trazia a rotina dentro de casa. Então, ele nunca trabalhou, sempre fez questão de trabalhar só meio período. Trazia muitas coisas para complementar em casa, mas de manhã ele não ia trabalhar de jeito nenhum, porque ele passava a madrugada escrevendo. Essa questão da publicidade, assim, de vê-lo como publicitário, sempre foi, eu acho que o momento que, acho que dentro de casa dava essa sensação mais de uma família um pouco mais tradicional. Com a publicidade eu via o meu pai saindo, se arrumando, né, aquela coisa, acorda, toma um banho, almoça e vai para o trabalho. Então, acho que essa imagem que a publicidade me deu dos meus pais, assim, dentro de um universo um pouco mais convencional, um pouco. Acho que dá para dizer, assim, que a madrugada realmente sempre foi dedicada aos estudos e à escrita criativa, as manhãs para dormir e as tardes para publicidade durante quase 10 anos. A gente nunca teve problemas de competição, nem na poesia, nada, nunca, jamais. Até na época, acho que alguém me perguntou numa entrevista, e eu falei, imagina, a lojinha do Paulo vende um monte de produtos, a minha só vende 2, poesia e letra de música. Eu acho que o Paulo seria um cara brilhante em qualquer lugar, porque ele falava 9 línguas, ele lia tudo. De gibi do Pato Donald ao cara lá, ele lia tudo, ele tinha informação, ele era inteligentíssimo. Então eu acho que um cara com uma cabeça dessas se destaca em qualquer lugar. A propaganda não era realmente um modo de expandir o talento dele, era um filtro, sabe? Um filtro onde ele fazia muita força para sair a dose certa para aquilo ali, sabe? O tempero certo para aquela comida, não exagerar nem deixar a desejar, sabe? Fazer um negócio bacana, ele fazia na medida. Ele era apaixonado pela essa síntese dessa linguagem oriental nipônica, né? Essa coisa japonesa, assim, né? Que num ideograma, não bastava um ideograma para você ter a leitura do mundo, né, e do cosmos, né? E isso tem muito a ver com a linguagem publicitária, né? A coisa sucinta, né? Rápida, né? Ele inventou o Twitter antes do Twitter. Teve troca porque ele trouxe a informação poética também. A gente tinha o privilégio de ver os originais dos poemas do Paulo Leminski saindo da máquina. Ele terminava de escrever e vinha mostrar pra gente os poemas dele. Ele trazia de casa, assim, escrito em papel jornal, que ele levava normalmente da agência, que a gente trabalhava com papel jornal, e ele datilografava aquilo, trazia no dia seguinte e fazia as cópias lá na agência. Foi lá na PAZ que foi montado o livro Catatal com sobras. A gente mandava, era mandado, o texto era mandado para já quando tinha fotolito, né, era mandado para uma empresa que produzia aquele texto, fazia a composição daquele texto no papel fotográfico, né? Para daí a gente recortava dali e colava no anúncio para fotografar. A gente mandava, além daquele texto, mais umas páginas do Catatal para compor, e vários clientes pagaram a edição do Catatal sem saber. Foi isso que aconteceu. Foi assim que foi produzido o Catatal. Ele foi montado com estilete, cola, pestape, página por página, dentro da PAZ. Na arte final da PAZ. O pessoal ia lá para baixo e colava aquelas linhas de texto, né? Por isso que às vezes no Catatal, na primeira edição do Catatal, você vê coisas assim que você não vê nas outras, porque são coisas erradas, né? Eu
que pularam, que, sei lá, entraram de ponta cabeça, gente trabalhando de madrugada para fazer aquilo. Enfim, aquilo virou fotolito, foi impresso e foi publicado, e foi a primeira edição do Catatal, né? Com um trabalho de capa que eu acho que foi o Mirandinha que fez o desenho básico, assim, a partir de uma arte que o Paulo Leminski trouxe de lutadores de artes marciais, assim, em preto e branco, e o título é em vermelho, né? E foi assim que foi publicado o Catatal, uma edição feita na Grafipar, eu acho. Você está me dizendo então que se não fosse pela agência, talvez o Catatal não tivesse saído? Naquele momento não teria saído, porque era, como ele mesmo disse, isso aqui é ilegível, ninguém vai querer publicar, né? Nenhuma editora ia querer editar o Catatal, era prejuízo certo, né? Então só podia ser uma edição do autor, que tivesse repercussão no meio literário mais refinado que havia no país, porque o público tradicional assim não iria consumir aquele texto, não iria deglutir aquele texto de jeito nenhum, né? Assim, aquilo foi um susto, né? Foi um susto no mercado nacional, me lembro, quando entrou o Catatal, quando o Catatal começou a circular no meio, entre alguns intelectuais do Rio e São Paulo. O Afonso Romano de Santana escreveu uma resenha na Veja chamado Um Porre Verbal. Foi assim que ele qualificou o trabalho do Paulo. Uma edição do autor merecia uma resenha de 2 páginas na revista Veja. Foi uma coisa assim heróica. O Paulo quase foi carregado em triunfo de dentro da agência, porque ele tinha conseguido um feito que ninguém imaginava, né, que pudesse ocorrer. E aconteceu. A capa era do Miran e era sempre troca. Isso era muito comum. Nós acessávamos, de fato, todos os meios produtores da cidade para fazer poesia, para produzir poesia sem custo, vamos dizer assim. Então, foi feito, sim, o Catatal foi feito na Grafipar, né? Todos os outdoors de promoção do livro foram feitos de graça, né? Aliás, o outdoor de promoção do livro era uma loucura, né? As fotos, né? Do Dico Kremer, né? O Kalkbrenner. Isso também valia para a música, né? Que daí, quando os caras faziam música, eles iam nos estúdios, né? Nos estúdios de publicidade, os CIR Laboratórios e outros para gravar também seus discos, suas músicas, né? Ele escreveu com a máquina dele de datilografar, e o Dico Kremer e o Márcio Santos fotografaram e ampliaram, estouraram aqueles tipos naquele livro 80 Poemas, que é um livro branco, que ele está na capa, né? Ali realmente o poeta ficou conhecido, e aquilo foi uma forma gráfica inusitada. Aquela letra da máquina de escrever dele ficou famosa como uma informação que ninguém tinha experimentado ainda, né? Datilografar, fotografar e ampliar. Ninguém tinha feito aquilo daquele jeito, né? Com a sujeira do toque, né? da tecla na fita, que a sujeira que fica no papel. Tudo isso foi novidade na época, assim, né? Uma coisa absolutamente diferente. E ali se conheceu o Paulo poeta, né? O Paulo trouxe essa informação que não havia dentro do universo da propaganda. Esse foi o grande papel dele. Ele foi um grande influenciador de uma geração inteira de publicitários, motivando esse pessoal ali a absorver um conhecimento que não havia, não estava disponível. O Paulo não foi um publicitário de coração, assim. Ele fez boas campanhas, ele fez bons anúncios, fez muita coisa interessante e trouxe, sobretudo, muita informação para dentro do universo da agência. Essa coisa do Paulo Leminski
sabe? É que foi realmente decisiva para ele ter uma participação importante dentro daquele momento ali da publicidade no Paraná. Não foi o anúncio que ele escreveu, não foi o outdoor que todo mundo fala, não é isso, não foi isso, não foi a ideia do filme que, sabe, não foi esse o negócio do Paulo Leminski, que influenciou intelectualmente o meio publicitário com informações que esse meio não tinha. O que ele gostava mesmo era de escrever e de música. Se ele pudesse viver só de música, ele ia viver só de música, porque era o que ele gostava. O prazer dele estava em pegar aquele violão e cantar. Eu venho de um país chamado Sul. Tem bicho namorando atrás da capoeira. O vento varre a mata, a serra e a cachoeira. Eu fico a matutar se existe ou não existe este lugar. Dizem que o sonho é o pensamento sem realidade. Eu não consigo essa razão. Sonhar pra mim é de verdade. Eu venho de um país chamado Sul. Tem bicho namorando atrás da capoeira. O vento varre a mata, a serra e a cachoeira. Eu fico a matutar se existe ou não existe este lugar. Eu cheguei para ele e foi isso. Se houver céu depois da terra, e nessa estrela eterna primavera, pudera tomar a que a vida quiser, que a gente se encontrar. Outra vida fica nosso amor mais bom. Fica tudo muito mais bonito. Fica a dita que faltou por pouco, se houver céu. Se houver céu, como nessa vida não há. A gente se achou bichinha, a gente se encontra, a gente se encontra. Se houver céu depois da terra, e nessa estrela eterna primavera, Os primeiros parques, as transformações que ocorreram no meio urbano, Nem todos se gostavam, mas todos se conheciam. Era as coisas que o Jaime Lerner ficava perto de todo mundo. Isso é fortíssimo. Fica tudo muito mais bonito. Para essa publicidade, aqui eram pessoas não só egressas, os escritores, os jornalistas que faziam propaganda. Escritor,
Sim, você não conseguia ganhar dinheiro. E sempre se divertindo, sempre fazendo coisa boa. Outro meio de sobrevivência. Por isso os artistas foram para publicidade. Hoje, ponto, para levantar um troco, né? Para sobreviver. Uma frase para deixar aquilo mais ou menos, sabe, da publicidade. Grande mão esquerda. Tá, minha esquerda tá boa, né, cara? Minha esquerda tá boa ou não tá, cara?